E o atacante holandês Memphis realmente não permanecer. Será que existe alguma possibilidade do meio-campista argentino Rodrigo Garro reassumir a camisa 10 do Corinthians? Já se passaram mais de 50 dias desde que o Corinthians sofreu o transfer ban da FIFA e o clube segue sem solução para a pendência, faltando poucos dias para a abertura da próxima janela de transferências. E o Corinthians está preparado para o amistoso de hoje contra o Cascavel no Paraná, amistoso que servirá para o treinador Fernando Diniz fazer vários testes na equipe. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o amistoso de hoje contra o Cascavel no Paraná, amistoso que servirá para o Fernando Diniz fazer vários testes na equipe visando a sequência dessa temporada. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo amistoso de hoje contra o Cascavel, amistoso que começará às 16 horas no Estádio Olímpico da cidade de Cascavel e será, na verdade, um amistoso, preparações do Corinthians visando as preparações para o restante dessa temporada de 2026. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores assistiram um vídeo e ouviram instruções do Fernando Diniz na sala de preleção. Logo após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, treinador Fernando Diniz comandou exercícios visando a posse de bola e também aplicou um trabalho tático de 10 contra 10. Após o trabalho, os jogadores almoçaram e, na sequência, viagem rumo a Cascavel, no Paraná. Corinthians que vai fazer esse jogo hoje após mais de 40 dias desde a última partida oficial, absolutamente que um amistoso visando mesmo as preparações que estão acontecendo desde o dia 25 de junho no CT Dr. Joaquim Grava. Fernando Diniz não poderá contar com alguns jogadores, por exemplo, zagueiro Gustavo Henrique sentiu dores no quadril durante essa semana, não viajou. João Pedro Tioca e o Vitinho ainda não estão recuperados das suas lesões, apesar de estarem avançados. Além do Kaique, com uma lesão gravíssima que só volta o ano que vem, está em fase de recuperação. E o Memphis, que ainda não temos definição sobre o futuro do jogador. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse amistoso de hoje no Paraná tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, André Ramalho, Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Caio César e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse amistoso de hoje no Paraná é a seguinte: finalmente Corinthians vai voltar a jogar. São mais de 40 dias desde a última partida. A última partida aconteceu no dia 30 de maio, aquela vitória sobre o Grêmio no Rio Grande do Sul. Depois disso, os jogadores tiraram férias, quase um mês de férias, e voltaram aos trabalhos no dia 25, ou seja, já são algumas semanas somente de preparações com o Fernando Diniz, tentando colocar a sua metodologia de trabalho. Hoje é um amistoso, não é uma partida oficial, então servirá para o Fernando Diniz fazer vários testes, ele que busca fazer o Corinthians ter uma qualidade dentro de campo, o Corinthians apresentar um bom futebol. Temos decisões importantíssimas. Dia 23 é o próximo jogo oficial, retorno do Campeonato Brasileiro. Temos que subir na tabela e ainda temos oitavas de final da Copa do Brasil e também oitavas de final da Libertadores. Então, finalmente, Corinthians voltando a jogar. E hoje teremos uma noção do que vai ter de resultados que aconteceram durante todo esse trabalho. Será que teremos um Corinthians fortalecido, um Corinthians jogando melhor? Hoje começaremos aí a ter uma noção como que a equipe
vai se comportar. Claro, existem ainda os riscos de saírem jogadores, mas por enquanto ainda o elenco está mantido, ainda ninguém está vendido, ninguém saiu, e claro que o Fernando Diniz conta muito para que ninguém saia. Hoje então, finalmente teremos o Corinthians em campo. E agora vamos falar sobre Transferban da FIFA. Já se passaram mais de 50 dias que o Timão sofreu a punição sem expectativa até o momento do pagamento, faltando poucos dias para a abertura da próxima janela de transferências. O Corinthians, mais uma vez, passando por um transfer ban, destacando que em agosto do ano passado o Corinthians sofreu um transfer ban por não ter pago o zagueiro Félix Torres. Mais de 40 milhões de reais foram pagos no início desse ano. E ainda o Corinthians acabou sofrendo mais um transfer ban. No dia 21 de maio tivemos a confirmação do transfer ban do Corinthians, que não pagou cerca de 8 milhões de reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos, restante da compra do volante José Martínez. E já se passaram mais de 50 dias, o Corinthians ainda não se posiciona oficialmente de quando deverá resolver essa pendência, faltando poucos dias para a próxima janela de transferências. Corinthians que tem riscos de saídas de jogadores. Jogadores podem ser vendidos e o Corinthians tem a extrema necessidade de vender, com totais dificuldades para contratar. E agora o Corinthians impedido absolutamente, que não poderá registrar novos jogadores. A próxima janela de transferências vai abrir no dia 20 de julho. Então até lá vamos ficar acompanhando atentamente se o Corinthians vai resolver essa pendência. A minha opinião quanto ao transfer ban, já terem se passado aí mais de 50 dias desde que o Corinthians sofreu esse transfer ban por causa do Martínez, é a seguinte. Vamos lá. Muitos acabam não levando em consideração você ter um transfer ban em um período que não se pode contratar. Ou seja, quando chegar a janela, aí paga. Isso não pode. Por quê? Credibilidade. Um clube como o Corinthians não pode ter esse tipo de pendência. Um clube como o Corinthians é vexatório sofrer outro transfer ban. E em poucos meses. Um em agosto do ano passado, que o clube pagou em janeiro desse ano, e depois, poucos meses mais, um transfer ban. Então, para a credibilidade, para um Corinthians que não tem dinheiro para contratar, se de repente querer fazer alguma negociação parcelada, dificilmente algum clube vai querer, vai confiar em vender algum jogador para o Corinthians. Então é por isso que o Corinthians tem que se apegar ainda mais em jogadores livres no mercado. Absolutamente, que os riscos de saídas são grandes. O Corinthians necessita vender pelo menos 150 milhões. Quem vai sair? O Yuri Alberto? O Bidon? O André? O Memphis não terá o seu contrato renovado? Então, um Corinthians com muitas incertezas, principalmente devido a esse colapso financeiro que o clube entra cada vez mais, e o pior, há quem ainda acredite que o modelo associativo tem jeito. É por isso que eu falo para vocês já há muito tempo, intervenção judicial é o único caminho, é a única saída para o nosso timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que acabou virando motivo de dúvidas nos últimos dias, com a aproximação do fim do contrato do atacante holandês Memphis e a chance dele ficar sendo cada vez menor. Será que, se o Memphis realmente não permanecer, o meio-campista argentino Rodrigo Garro pode reassumir a camisa 10 do Corinthians? Vamos lá. Primeiramente, já vou deixar aqui bem explicado para vocês. Não tem nenhuma informação sobre isso. Na verdade, é um vídeo opinativo e eu vou explicar para vocês na minha visão, porque eu acredito que é praticamente impossível o Rodrigo Garro reassumir a camisa 10. Vamos lá. Em 2024, o Rodrigo Garro assumiu a camisa 10 do Corinthians logo após a saída do Matias Rojas. Rodrigo Garro, que acabou naquele ano sendo o principal jogador do Timão, o que mais entrou em campo, jogador que se destacou. O Rodrigo Garro começou 2025 como o principal nome daquele elenco.
Aí o Rodrigo Garro teve problema com lesão, problemas, aliás, com lesões, e ainda por cima, no início do ano passado, início de 2025, a camisa 10 acabou saindo do Rodrigo Garro e indo para o atacante holandês Memphis, devido a um acordo que foi feito logo na contratação do atacante holandês, que a partir do início de 2025, Memphis, que chegou em setembro de 2024, a partir de janeiro de 25, início de 25, o Memphis iria assumir a camisa 10. E aí, o Rodrigo Garro, absolutamente que não gostou nada da situação, o Garro que manifestou o seu descontentamento publicamente, mas, na verdade, o Rodrigo Garro, ele acabou assumindo a camisa 8 do Corinthians. E com ações que aconteceram, dando ênfase ao Garro assumindo a camisa 8, camisa que pertenceu ao Dr. Sócrates, inclusive com um vídeo gravado com o filho do Sócrates entregando a camisa 8 para o Rodrigo Garro. E claro que nós corintianos, nós torcedores, abraçamos a causa. E o Rodrigo Garro, no final das contas, ele percebeu o peso da camisa 8 no Corinthians e o Rodrigo Garro segue com a camisa 8 até hoje. Claro, com a possibilidade do Memphis deixar o Corinthians sendo grande, quanto mais os dias passam e a expectativa de renovação vai baixando cada vez mais, se o Memphis for embora, será que o Garro pode novamente reassumir a camisa 10? Eu particularmente acredito que não. Por quê? Se o Memphis for embora e o Rodrigo Garro reassumir a 10, tudo que foi feito, homenagem ao Sócrates, o peso que foi dado à nossa camisa 8, e aí na primeira oportunidade a 10 voltar para o Rodrigo Garro, tudo aquilo que foi feito daquela campanha envolvendo o Dr. Sócrates, volto a dizer, vai por água abaixo, vai ficar uma situação totalmente desagradável. Então, na minha visão, isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Capitão, você está cravando? Absolutamente que não. No futebol pode tudo se esperar. Quem, por exemplo, esperava que no início de 25 tinha uma cláusula contratual que o Memphis iria assumir a camisa 10, em coisas aí bastante complicadas. Então, mediante esse cenário, eu particularmente trato como praticamente impossível, mas claro que não vou cravar nada. A minha opinião quanto a essa questão, que se o Memphis realmente não permanecer, se existe possibilidade do Garro assumir a 10, é a seguinte, vamos lá. Volto a dizer, para mim é praticamente impossível. Foram feitas ações, a principal aconteceu na arena, com o filho do Dr. Sócrates, vários corintianos na arena acompanhando, e todo o peso da nossa camisa 8, que para mim, sinceramente, no Corinthians a camisa 8 ela é mais pesada. Claro, tem um ponto importante. A camisa 10 para um jogador argentino, ela tem um peso gigantesco. Um detalhe muito importante nisso é que no período, por exemplo, do Tadieres, o Garro não usava a 10, o Garro usava a 16. E ele chegou no Corinthians usando a 16, que era a camisa favorita dele. Mas a partir do momento que ele assumiu a camisa 10, a 10 do Timão caiu como uma luva para o Rodrigo Garro. Ele jogou demais em 2024 com a camisa 10. Só que volto a dizer a vocês, para mim, seria, sinceramente, catastrófico para tudo que foi feito envolvendo o marketing, envolvendo o Dr. Sócrates. Para mim, sinceramente, seria um desrespeito com a camisa 8 do Corinthians na primeira oportunidade a 10 voltar para o Rodrigo Garro. Tudo aquilo que foi feito, volto a dizer, no início de 25, iria tudo por água abaixo e muitas críticas iriam acontecer. Então, para mim, sinceramente, se o Memphis não ficar, o Corinthians vai ter que ir atrás de um camisa 10, de repente aí uma contratação. Claro, nesse momento estamos com transfer ban, ou alguém hoje que está dentro do elenco assumir a camisa 10, algum jogador que tenha uma característica de construção de jogadas, que esteja bem na equipe, de repente assumir a camisa 10, claro que é algo que vai acontecer muitas discussões. Absolutamente que com a saída do Memphis, muitos vão cobrar uma contratação, um jogador, um grande jogador que possa chegar ali, de repente competir
com o Rodrigo Garra, existem as chances de saída do Breno Bidon, então absolutamente que se o Memphis realmente não permanecer, a camisa 10 do Corinthians vai entrar em discussão. Mas para mim, discussões poderão acontecer, mas voltar para o Rodrigo Garro, volto a dizer, para mim seria catastrófico por toda aquela homenagem que foi feita ao Dr. Sócrates, todo o peso da nossa camisa 8, a campanha Garo Laotio, na verdade, que foi feita no ano passado. Claro, deixando bem explicado para vocês, volto a dizer, esse vídeo não é informativo, não se tem nenhum rumor, nada relacionado que de repente a 10 pode voltar para o Rodrigo Garro, mas claro que realmente com a saída do Memphis, alguns rumores, alguns questionamentos podem surgir. Então já estou aqui passando para vocês a minha posição. E um detalhe importante, no momento que eu fiz esse vídeo, ainda o futuro do Memphis segue indefinido, não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas é aquilo que eu venho falando para vocês. Para mim, o Memphis não permanece no Corinthians por causa dos políticos. Diferente do que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que o Memphis ficasse, claro, um Memphis que aparentasse uma dedicação maior, uma sequência maior de jogos, mas é isso que eu estou falando para vocês. Devido aos políticos, eu acho que ele não vai ficar. Mas enfim, eu acredito que nos próximos dias deveremos ter uma confirmação sobre o futuro do atacante holandês Memphis. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!